sanctify thy servant just now for the service coming on, standing here realizing that eyes will be turned this way. And I pray, Father, in humility, that you'll let your great, glorious power be known to everyone. And if thy unworthy servant has found grace in thy sight for tonight, may you take this unworthy person, move the being out, and come in, Lord Jesus, and speak to your people. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. De pé aqui, consciente que eles olharão para cá, rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu indigno servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, tome a esta indigna pessoa, tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus, e fale ao teu povo. Que Deus continue nos abençoando. Graças a Deus. Então está bom. São Lucas, capítulo 12, no versículo 15. Aleluia. Que nos fala assim. São Lucas, capítulo 12, versículo 15. Aleluias. E disse-lhes: cautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava ele entre si, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem depósito e muitos bens para muitos anos, descanse, come, beba e folgue. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro, e não riqueza para com Deus. Deus, nós ouvimos a primeira parte de nosso culto, foi tocado em assuntos que nos envolve, onde nós também estamos envolvidos. Mas Deus, se nós não tivéssemos a tua palavra, a Bíblia, nenhuma carne se salvaria. Todo mundo seria pego de surpresa. E assim, o que seria de nós? É como expressou o salmista Davi, dizendo: se não for o Senhor, diga Israel, o que seria de nós? Se não for a palavra de Deus, essa coleção de livros, a Bíblia Sagrada, o que seríamos de nós? Pai, porque a palavra do Senhor, ela nos ajuda em todos os campos. Se nós queremos ser bons administradores, a tua palavra tem resposta. Se queremos ser bons funcionários, ter uma empresa bem sucedida, se queremos ter um bom casamento, se queremos que os nossos filhos amanhã e depois toquem o negócio dos pais, seus pais, a Bíblia tem toda a resposta. Basta cada um de nós examinar a Escritura, porque Jesus aqui na terra tem nos dito: examine. E nós temos e estamos examinando a palavra do Senhor. E o importante, ó Deus, é que essas palavras se renovam a cada dia.
Todos os dias nós temos respostas se nós tomamos a palavra do Senhor, a Bíblia. Se nós cuidadosamente estudamos no Espírito de Cristo, nós temos resposta, por maior que sejam os problemas, por mais graves que sejam os problemas. O Senhor nos deu uma mente perfeita para andar em perfeição. Nos ajude e nos perdoe, em nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos. Davi diz que ele guardou a palavra de Deus no coração. Alguém sabe para quê? Para não pecar. Jesus chega a dizer que a abundância do coração a boca pronuncia. E esse homem que nós vimos aqui agora, esse rico insensato, ele nem por um momento passou em seu coração que ele iria morrer naqueles dias. Ele ajuntou tanto tesouro, mas Deus disse: tudo isso que você adquiriu, ele diz assim: e o que tens preparado, para quem será? Ele pensou que ele iria desfrutar, que ele tinha muitos anos de vida. Nós conversamos, eu e minha esposa, a gente às vezes não percebemos, mas a gente tem uma inspiração, uma resposta que às vezes a gente não parou para observar. Mas esse homem viveu uma vida que muitos estão vivendo hoje, ansiosos, preocupados com o dia da manhã. O que comeremos amanhã? O que vestiremos? O que calçaremos? É uma resposta, é uma pergunta, melhor dizendo, que muitas vezes a resposta será essa: louco, hoje mesmo te pedirá a tua alma. E nós podemos ver pessoas buscando incessantemente as coisas naturais. Não é pecado você adquirir as coisas, não é. O que é errado é você deixar essas coisas tomar o lugar de Deus no seu coração. Vamos falar aqui agora sobre nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Eu estava até pensando de fazer uma almofada maior, outra menor e outra menor, 3 almofadas, uma dentro da outra. A almofada maior, vamos dizer assim, que é o corpo de fora, do exterior, ele é controlado por 5 sentidos. Nós já sabemos, isso tudo é para ter contato com o terreno: visão, audição, paladar, olfato, tato e assim por diante. São 5. E o homem interior, o homem espírito, ele também tem 5 sentidos, que é imaginação. Até escrevi aqui: imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. Esses são os 5 sentidos que controlam o nosso espírito. Quando a Bíblia diz assim: enganoso é o coração do homem, é porque se nós usarmos os 5 sentidos de nosso espírito para trabalhar em nossa alma, não vai funcionar. A imaginação não serve para controlar a sua alma. A consciência também não. A memória tampouco. O raciocínio, o afeto também não. Eu quero que vocês entendam isso aqui: Deus não tem dó, Deus tem amor. Deus não trabalha através desse sentimento de dó, esse afeto que você vê uma pessoa faltando uma perna, ou é cego, e nós usamos de nossos sentidos do espírito e damos esmola às pessoas. E uma branca tem que dizer que bondade não tem nada a ver com a salvação.
E o mundo religioso trabalha justamente através desses 5 sentidos do espírito. E nós podemos ver que o espírito, Satanás, acaba tendo acesso na alma. No capítulo 4, se me fala na memória, do apóstolo São João, no versículo 1 e o versículo 2, na parte B, vamos lá. Eu quero que vocês observem que há espíritos, ou seja, espírito de Deus e o espírito de Satanás. Então, em 1 João o apóstolo, nós podemos perceber aí que o diabo, ele trabalha incessantemente, e o objetivo dele é justamente enganar as pessoas através desses sentimentos, desse sentido que acompanha o espírito do homem. Olha para você ver, capítulo 4, versículo 1 e no versículo 2, 1 João. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas, espírito, gente, ungindo esses homens, fazendo deles profetas, porém falsos doutores, falsos pastores, falsos evangelistas, e assim por diante. Aí o Brando diz assim: o homem exterior é um ser físico a qual é controlado através de 5 sentidos: o natural, visão, audição e assim por diante, você sabe. E diz: o homem interior é o homem espírito, a qual é controlado por 5 sentidos, que é imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. São os sentidos do espírito, consciência e assim por diante. O homem exterior é visão, paladar, olfato, tato e audição, mas dentro daquele espírito, agora é a terceira almofadinha, né? A primeira almofadinha lá que eu falei para vocês lá é o corpo exterior, é o humanismo. A segunda almofadinha, dentro daquela almofada grande, é o espírito. E dentro daquela almofada, há a terceira almofada, que agora é a sua alma. E é aí dentro desse é que Deus está trabalhando conosco. Ele nunca disse: o corpo que pecar, esse perecerá. Não, é a alma que pecar, esta perecerá. Por que a alma? Porque a alma é quem controla tudo. Você já ouviu lá dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao profeta? Você já observou que a palavra de Deus vem primeiramente ao profeta? A primeira pessoa que Jesus foi ao encontro foi do profeta, lá no Rio Jordão. Lá vai a palavra ao profeta João Batista. Então você observa que dentro do espírito está a alma. Todos nós temos alma, e essa alma é controlada de uma coisa: o livre-arbítrio. Essa alma. Por que livre-arbítrio? Porque você vai tomar uma decisão na sua vida, e aquilo determinará para o resto de sua vida. Ele diz assim: então a alma é controlada através de uma coisa: o seu livre-arbítrio. Através do seu livre-arbítrio, você pode aceitar o que o diabo diz ou o que Deus diz. E se o Espírito de Deus, você pode aceitar o que o diabo diz ou o que Deus diz. E aquilo determinará que tipo de espírito está ali dentro daquela alma. Que espírito estava dentro da alma deste homem, esse homem rico, esse rico insensato? Ele foi enganado, assim como o mundo religioso tem sido enganado por um espírito. Então, aquilo determinará que espírito está ali dentro daquela alma. Se é o Espírito de Deus,
ela se alimentará das coisas de Deus. É aí que entra a evidência. Porque irmão Marcelo citou aí o parágrafo 62 da mensagem, o nome de Jesus. Você vê que nós entramos em uma condição religiosa, nós aprendemos que o espírito religioso lá, ele é tão mau, que ele convence a pessoa, por causa de dons e assim por diante, por ter sido batizado, que ele é salvo. Irmão Branco disse: você pensa que você é salvo, mas você não é salvo. Por quê? Porque o espírito do anticristo, o diabo, trabalha dessa forma, levando as pessoas a crer que eles são salvos. E ninguém é salvo por crer. E o Branco disse assim: o diabo também crê, e o diabo até adoram. Os demônios também adoram, os demônios também crêem, mas no entanto eles estão perdidos. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, é mensagem para isso, e é escritura para isso também, que se você não tiver cuidado, isso vai lançar você no inferno, mas tem que ser dito. Nos cultos anteriores aqui foi mencionado que todos aqueles que o Pai tem dado a Jesus Cristo, virá, não tem jeito. Jesus disse: e ninguém arrebatará das minhas mãos. Não tem demônio que vai tirar este homem. Por quê? Qual é o princípio dele? De onde ele veio? Quem ele é? Se ele veio de Deus, e se ele é um atributo de Deus, ele já veio no mundo já salvo. Você não alcança a salvação aqui. Não, Jesus Cristo já falou: já passou da morte para a vida eterna, e não entrará em juízo. Aí você fala: mas para que todos os nossos esforços? Nós nos esforçamos por causa disso daqui, amado. A lei de Deus tem pena. Pena não é dó não, viu? Porque isso aí é um linguajar, acho que é brasileiro, não sei. Eu tenho pena de fulano. Em outras palavras, eu tenho dó. Mas pena é uma cobrança. Porque Deus estabeleceu isso daqui. Nós sabemos que a noiva de Jesus Cristo não tem nada que estorva ele, que tira ela do corpo de Cristo. Não existe. É aquela questão que o irmão Branco disse, que a noiva de Jesus Cristo, ela peca cedo, à tarde, de noite, mas para Deus ela é irrepreensível. Por quê? Porque Deus não imputa pecado em nós, por causa do sangue de Jesus Cristo, e por nós sermos membro do corpo de Jesus Cristo. O que diremos, pois, se Ele quem nos justifica? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus? Eu vou achar ruim se eu não sou a noiva de Jesus Cristo? Não! Nenhum de nós possamos ficar chateado com Deus se nós não somos a noiva de Jesus Cristo. Mas se somos, gente, o arrebatamento são para esses. Mas tem uma coisa, gente, Deus é tão misericordioso, eu disse aqui agora, Deus é amoroso, que Ele deu uma válvula de escape para as pessoas. Porque a eleição é só sobre a noiva, sobre salvação comum não. Você vem salvo. Se você não é a noiva, você pode se perder, porque Deus estabeleceu essa lei, que a alma que pecar, essa perecerá. E Ele diz para Moisés, e uma Brana diz para nós: a salvação comum está baseada justamente em nossos esforços, naquilo que nós praticamos, porque nós sabemos que não está entrando em choque com o que foi dito, e nós viemos, mas nós podemos se perder. Se nós não formos a noiva, nós podemos se perder. Só a noiva de Jesus Cristo que não se perdem. Mas nome de pessoas, de almas, se ela não é parte da noiva de Jesus Cristo, ela pode ser removida. Mas ela já veio salva. Gente, se querer falar alguma coisa, fala com o irmão Brano, espera ele ressuscitar aí, e fala isso com ele. Ele disse: não tem jeito, porque a única evidência, se alguém disser assim: bom, já que é essa condição, então eu posso viver uma vida de qualquer maneira. E o irmão Brano disse: isso
te identifica que você não é um filho de Deus. Porque o filho de Deus tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você pensa que é salvo, mas não é. O diabo trabalhou, você foi trabalhado para pensar que você é salvo. Não fez o que o irmão disse aqui? Está aí aonde, irmão? Aqui. Está aqui, ó. Porque uma noiva de Jesus Cristo não pensa isso aqui não, ó. Nós vimos ontem à noite, disse o irmão Brana, que alguém se salvou, dizendo, foi salvo, como se fosse salvo nessa noite, e tivesse seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e seu nome foi colocado no livro do Cordeiro, antes da fundação do mundo, né, do mundo existir, ou nunca esteve lá e nunca estará, se o seu nome não estiver no livro da vida. Ele disse assim, bem, é melhor que eu andar direito. Eu tenho que ter muito cuidado, porque senão eu não sei o dia da manhã, pode ser que amanhã eu estou caído. O irmão disse, não, para começar você não é salvo. Isso anula qualquer ensinamento de qualquer crença religiosa. E esse pensamento é de uma pessoa que foi trabalhado por um espírito que não é o espírito de Cristo. Porque o homem que é trabalhado pelo espírito de Cristo, esse daqui, ó, já passou da morte para a vida eterna. Bem, é melhor eu andar cuidadosamente hoje, porque eu posso apostatar amanhã, apostatar e desviar, e me perder amanhã. Então você não foi salvo lá no princípio, irmão Brando disse. Então você não foi salvo lá no princípio. Talvez você foi trabalhado sobre emoções. E sabia que essas emoções aí faz contato com o espírito do homem? Imaginação. Olha agora, olha o sentido do espírito. Imaginação, consciência, memória, raciocínio e afeto. O diabo trabalha em cima deste espírito, do homem lá, o espírito, que é a pessoa anterior à alma. Talvez você foi trabalhado sobre emoção. Você está pensando que é salvo. Você pode se sentir como se você estivesse salvo. Você pode sentir, gente, é um sentimento do espírito. Enganoso é o coração do homem. Então é isso. Se é o espírito de Deus ali dentro, essa pessoa se alimentará nas coisas de Deus. E se não é o espírito de Deus, aí você vai ver agora como ele é envolvido com as coisas do mundo. Às vezes ele não consegue sair. Não tem como. Não tem como o homem sair das coisas do mundo se o Espírito de Deus não estiver ali. Porque o homem por si mesmo não consegue. E o diabo vem e prega para ele da mesma forma que pregou para Eva. Não, Deus, olha, amado, Deus só quer o coração. Não é isso que eles dizem aí? Deus só quer o coração. Não, fica tranquilo. Você está indo para a igreja, você é dizimista, você é tudo isso. Isso é o que o diabo põe no coração do homem. E se o Espírito de Deus estiver ali, ele se alimentará nas coisas de Deus. E se não é, se alimentará nas coisas do mundo. E disse Jesus, se você ama as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. O Espírito de Deus não está em você ainda. É porque o amor de Deus não entrou na parte interior da sua vida. Satanás te enganou. Esse homem aqui, da leitura, o rico, insensato, estava vivendo aquela parte que Jesus disse, não só do pão viverá o homem. Que pão é este? Você acha que está referindo-se à comida? Não, está falando das coisas naturais. A pessoa dá a vida dele, salvando a sua vida, como diz Jesus Cristo. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Então ele vem e diz, Satanás te enganou. Aí Jesus vem e diz,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Observe. Agora, nós encontramos que ela está nua. Ela é a igreja, gente. Está falando da era de Laodiceia. Por isso que a ordem que nos foi dada foi essa: nós temos que sair. Sai dela. Ela está nua, sem pudor. Ela está despida. E o mundo parece estar na era mais enganosa. Esta. E nenhuma outra era as mulheres já agiram como estão agindo agora. Em nenhuma outra era as mulheres viviam e agiam como elas estão vivendo e agindo agora. E, amada irmã, às vezes a senhora é vítima dessas coisas. Às vezes a senhora é vítima. Inocentemente, permite-me usar essa palavra, inocentemente, entre aspas, é vítima por falta de um certo conhecimento que vocês deveriam ter da palavra para ver a sua colocação. Então não só de pão viverá o homem. Está escutando aí? Agora, mas eu te pergunto, Deus perdeu o controle? Está perguntando, Deus perdeu o controle? Deus nunca perde o controle. O homem que perde o controle. Porque o homem muitas vezes não quer ser controlado pelo Espírito de Deus. E quando ele não é controlado pelo Espírito de Deus, então facilmente ele é enganado por Satanás. Como é no caso hoje em dia. Perdeu Deus o controle? Ou está ele simplesmente permitindo uma outra intervenção para controlar? É uma interrogação, né? Que foi uma pergunta feita por irmã Brana. Perdeu Deus o controle? Ou ele simplesmente ou está ele simplesmente permitindo outra intervenção para controlar? Isso é uma pergunta que fizeram para a irmã Brana. A irmã Brana diz assim: a verdadeira resposta para essa pergunta é, em minha opinião, há dois espíritos opostos no mundo: Deus e Satanás. Nós temos que conhecer os dois espíritos. Não tem como fugir. Nós precisamos. Eva não conhecia aquele lado oposto, que era oposto, que não era visto. Mas se ela pudesse se arrepender de trazer de volta o que eles haviam perdido, com certeza eles fariam. Quantas pessoas tomam decisões precipitadas, no falar, no agir, depois de, se eu pudesse voltar atrás, não pode mais. O mancebo de qualidade tomou a sua decisão e aquilo selou o seu destino. O mancebo de qualidade. E muitas vezes nós nos colocamos na condição de mancebo de qualidade, porque nós sempre estamos ouvindo a palavra de correção de Deus e muitas vezes nós viramos as costas. Nós não queremos ouvir coisas que firam o nosso sentimento. Nós não estamos querendo ter perda natural. E muitas vezes você tem que perder tudo, amado. Jó, você não perdeu uma junta de boi, você perdeu as boiadas. Jó, você não perdeu só uma casa, você perdeu seus filhos. Deus deu, Deus toma. Então, na minha opinião, há dois espíritos opostos no mundo que está operando hoje. Operando em quê? Em quem? Ou será que esse espírito está vagando aí? Antes de Deus criar os seres humanos e tudo mais, o Espírito de Deus vagava sobre as águas. Mas depois que ele criou os seus filhos, então ele passou a morar dentro de seus filhos. Então, há dois espíritos opostos no mundo que está operando hoje. Agora, pode haver mais do que dois. Agora, não pode haver mais que duas cabeças. Não pode haver mais do que duas cabeças. E nós temos que ver qual o corpo e qual a cabeça desse corpo.
E uma delas é o Espírito Santo operando. E a outra é o espírito do diabo operando. E nesses últimos dias, no engano, agora, eu vou basear o meu pensamento bem aqui para o restante do texto aqui de nossa mensagem. Há dois espíritos. Um deles é o Espírito Santo de Deus e o outro é o espírito do diabo operando no engano. E as pessoas até estão agora fazendo as suas escolhas. O povo da terra estão fazendo as suas escolhas. Onde é que está sendo feita essa escolha? No corpo exterior do homem? Não. No espírito? Não. Na alma, através do livre-arbítrio. Aí que entra. Aí está a decisão final. O Espírito Santo está chamando uma noiva para Cristo. Ele está fazendo isto, vindicando a sua palavra de promessa a ela para esta era, mostrando que isto é Cristo. Se o dedo está suposto a mover nesta era, o dedo moverá. E se o pé tem que mover nesta era, o pé tem que moverá. Se os olhos tem que mover nesta era, os olhos verá. Você está vendo? Então, o Espírito de Deus, como ele cresceu na completa estatura de Deus, a era a qual estamos vivendo, o Espírito Santo está aqui vindicando a mensagem da hora, e o Espírito Santo está fazendo isto para que então as pessoas que creem em Deus saiam deste caos, dessa confusão, desse sistema. O espírito imundo do diabo está aqui chamando a sua igreja através do erro, como sempre, através da perversão da palavra de Deus, como ele fez lá no princípio, lá no Éden. Você está vendo? E isto vindo diretamente de volta naquele tempo da semente, outra vez, do Éden, aqui está outra vez, do Éden, de lá. Agora, através aqui, em outras eras, você percebeu, você pertenceu às denominações, você pertenceu a isto, aquilo outro. O que aconteceu com o talo denominacional? Ele secou. O Espírito continua vivendo nisso, seguindo à frente e termina em semente. Você vê na tentação de ambos, leva de volta a mesma maneira que isso foi lá no princípio. Observe. Não esqueça isso agora. Como João capítulo 4, primeira epístola do apóstolo João capítulo 4, versículos 5 e 6. Se você desejar anotar isso, ele coloca isso, o espírito do erro. Eva nunca saiu dizendo, eu não creio em Deus. Ela nunca saiu dizendo isso. Eva nunca saiu dizendo, eu não creio em Deus. Não, ela creu, foi no erro. Ela nunca disse, eu creio em Deus. Ela nunca saiu dizendo, eu não creio em Deus. Não, ela creu, foi no erro, só isso. Satanás nunca veio e disse, isso não é nem mesmo a palavra de Deus. Não, ele disse que é. O diabo, não, é a palavra de Deus. Você não viu aquele espírito de adivinha aquela mulherzinha lá? Quando viu Paulo e Silas? Era um demônio. Mas estava dizendo que aqueles homens eram homens de Deus e que estava trazendo o reino de Deus para as pessoas. Se aquele espírito não fosse expulso daquela mulher, e digamos se agora aquela mulher fosse consagrada sacerdotisa, porque estava falando a verdade, que levou a terra se embriagar por este espírito de prostituição? Foi uma mulher, a grande Babilônia,
A igreja, que se diz a poderosa, a mãe de todos os viventes, né? Ela se tornou o quê, gente? Deixa eu só ler aqui agora para nós ir embora. Deixa eu me ler aqui. Olha, presta atenção. Quando a pessoa cai, que está em pé, está nessa condição. Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou agora morada de demônios. Lembra que Jesus disse que quando o homem deixa o caminho do Senhor, aquele espírito que saiu dele, aquele demônio, vai vir com mais 7. E o último estado dessa mulher, deste homem, é pior do que o primeiro, porque ela caiu. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e acoito de todos os espíritos imundos, e acoito de todas as aves imundas e abomináveis. Porque todas as nações, irmão Branco colocou igreja, entre aspas. Porque está falando de religião. Porque todas as igrejas, agora eu vou colocar aqui, beberam do vinho da ira da sua prostituição. Por que prostituição? Porque ela estava vivendo agora contrário ao que a palavra de Deus ensina. Provai se os espíritos são de Deus. E como que você pode provar? Foi dito que nós temos que ter um filtro. E o único filtro que nós, filhos de Deus, temos é a Bíblia Sagrada, para examinar se aquela manifestação, se aquele espírito, se aquela palavra, se aquele ensinamento, se aquela doutrina, se aquele companheirismo está de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver, sai dela, povo meu. Se tornou morada de demônios, acoito de todo espírito imundo, acoito de todas as aves imundas e abominável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra prostituíram com ela. Os reis, sabe quem é? Os governantes, gente. Aqui nós falamos presidente, lá é rei, fala rei. Ou você acha que a ONU não tem um cabeça? Não está dizendo dois espíritos? Você não pode ter duas cabeças? Ele só tem uma cabeça lá também, assim como nós temos uma cabeça. O cabeça aqui é Cristo, e o cabeça dele lá é o anticristo. Então, veja só, que diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra prostituíram-se com ela. Agora vem, os mercadores, olha o comércio aí, gente. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Para quê? Para que não seja participante de seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Que advertência! Aí irmão Brá fala, aquilo lança a igreja exatamente de volta a Apocalipse 3, versículo 14. Eu conheço as tuas obras, que não és quente e nem frio, mas morna, e porque é morna vomitar-te-ei da minha boca. Mas como diz tu, rica sou e tenho me enriquecido, e de nada eu tenho falta. Tem não? Ela está nua, ela está cega, ela é miserável, não tem nada. A alma é controlada pelo livre-arbítrio, onde você escolherá o que o diabo diz ou o que Deus disse. O diabo fará você crer que você é salvo, sendo que você não é. Mensagem, o nome de Jesus, parágrafo 62. Então aí você pode perceber que a alma daqueles que tem o Espírito de Deus
está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí eu volto novamente, eu conversando, mas a minha esposa, estávamos conversando da seguinte forma: se nós só trabalhamos, e nós não fazemos por onde a nossa alma se alimente das coisas de Deus, nós estamos insinuando que Ele não está perto de mim. Louco, disse a Bíblia. Hoje mesmo te pedirá a tua alma. Para quem vai servir toda essa fortuna que você juntou? Salomão fala que quando você descer a cova, Pai, eu creio, é como disse para minha esposa, a irmã Meire, eu acredito na minha salvação. Eu estou acreditando, Senhor, no bom espírito. Não simplesmente porque eu tenho quase 30 anos neste caminho, porque o salário para aqueles que já têm 30 anos, 40 anos, 50 anos, foi o mesmo salário para aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, quando ele disse: Senhor, quando entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus lembra: não, você vai estar lá comigo hoje no paraíso. Esse que é o salário, é isso que Deus tem para oferecer para você. É o milênio, é a eternidade, é tudo que Ele tem preparado para nós. É isso que nós temos. O nosso esforço, irmão, é justamente para não alimentar o cão negro. Ainda que você seja um eleito e predestinado, se você alimentar o cão negro, você vai pagar aqui. E às vezes a cobrança é dura, e isso pode lhe produzir lágrimas nos olhos. Isso pode lhe produzir até dor. Aí você diz: mas não tirar a minha salvação. Não vai tirar. Não vai. Eleito, não vai. Mas se você pensar dessa forma, eu duvido muito que você seja um eleito. Irmã Brana, ele faz essa afirmação. Nenhum eleito pensa dessa forma. O Filho de Deus medita na lei do Senhor dia e noite. Não senta nas rodas dos escarnecedores. Não folga com a injustiça. Não se ensoberbece. Não é avarento. Não foi isso que foi dito aqui na leitura? Não seja avarento. Contente com o que você tem, amado. Contente. Paulo disse: eu aprendi a contentar. Se você tem essa dificuldade, você precisa aprender a contentar com o que você tem. Não se mate. Trabalhe. Mas não deixa nada tirar. Não deixa nada substituir o lugar de Deus na sua alma. Não esqueça: Deus está no céu, você está na terra. Paulo fala isso. Nós estamos na terra. Então nós temos que ter amor pelo que nós fazemos. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus Cristo. E faça uso do seu livre-arbítrio para tomar a decisão certa, que é aceitar o propósito de salvação de Deus na sua vida. Deus abençoe, irmão Raul. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos tomar posse da nossa bênção. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao nosso Deus por mais uma mensagem, por mais um ensinamento, por mais uma correção, por mais um sermão pregado nessa noite. O Espírito Santo usando o pastor Fábio. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós o agradecemos a Ti, porque só de Ti que vem essas riquezas para a nossa alma, Senhor. E nós estamos agradecidos, ó Deus. Pai, leva-nos para os nossos lares, ó Pai, na proteção do Senhor, nos livrando de todo o mal, nos dando uma boa noite de sono, ó Pai.
em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e em todos, em nome de Jesus Cristo. Vá em paz, que Deus continue abençoando a todos. Amém.